Salve, salve pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Meu nome é Zaidi e eu tô aqui para gravar uma série de screencasts sobre Sencha Touch e PhoneGap. Beleza? Então, para quem não conhece, esse é o site da empresa, sencha.com, e o Sencha Touch é um dos produtos dela. Para quem não conhece, o Sencha Touch foi o primeiro framework aí no mercado que possibilita a gente construir web app via HTML5, JavaScript e CSS3. E a gente vai construir uma aplicação demo usando esse framework, encapsular com o PhoneGap. A gente vai falar um pouquinho de cada um depois. E tem ainda o Sencha Charts, para quem não conhece também. O Sencha Charts é pago, $99. O Sencha Touch não é free, mas a parte de gráficos dele é paga. Mas muito rica também, bem legal, depois vocês dêem uma olhada. Basicamente isso. Então vamos começar, sem muitas delongas. Basicamente, o que a gente tem que fazer é fazer o download. Eu preciso de algum servidor para rodar, eu estou botando aqui no Apache. Depois de baixar, é só descompactar. Eu já descompactei ele dentro do meu localhost aqui. E a primeira coisa que vocês vão ver é uma página como essa. Então, vamos começar direto aqui no código mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo projeto. Contato demo. A gente vai fazer um demo de contato, porque a gente vai usar com o PhoneGap, então a gente vai usar os contatos do device depois. Então, criamos aqui o nosso projeto. O que eu vou fazer agora é abri-lo aqui no meu Finder, mostrar a estrutura de pasta que a gente vai ter. Preciso achar a pasta. Pronto, está aqui. Hoje em dia a gente tem isso. Deixa eu aproveitar aí. Deletar isso aqui. Então a gente tem isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar três pastas aqui. Uma pasta chamada app, que é onde vão ficar os arquivos que a gente fizer da nossa aplicação. Pasta lib, que é onde vão ficar os arquivos do Sencha, do framework em si. Então deixa eu pegá-los logo aqui. Vou colá-los aqui. Vale só ressaltar que quando a gente for fazer um deploy da aplicação, a gente não tem que deixar todos esses arquivos aqui. A gente nem precisa de todos eles, mas eu vou deixar aqui por enquanto se a gente precisar e etc. Então estão aqui todos os nossos arquivos. Parte de docs de documentação, exemplos do framework. JS Builder, uma ferramenta para a gente compactar o nosso código. Package são os arquivos de package do framework em si, alguns arquivos de plugin, core, etc. Resources são os recursos do framework, então CSS que o framework usa, size, para a gente customizar temas, etc. Os arquivos do framework em si são estes aqui que a gente vai usar, alguns com comentários, etc. Pasta de source tem todos os arquivos, tem tudo que tem aqui dentro desses arquivos, que são minified, que a gente chama, compactados, mas aqui dentro eles são separados um a um, se vocês quiserem ler, dar uma olhada de como é implementado. E pasta de testes mesmo do framework, testes de TDD. Bom, então voltando, a nossa pasta pp.lib e a nossa pasta de resources. Essa pasta de resources é a nossa pasta de recursos. Então aqui dentro a gente criaria nosso CSS, vídeos, áudios, nossa parte de SAS, fontes, images e assim por diante. Então essa parte aqui são os nossos recursos. Bom, então
Basicamente isso. E aí agora a gente vai olhar para essa parte aqui que é onde a gente vai codificar. Dentro dessa parte a gente vai criar algumas outras. Controllers, Models, Views, Proxies, Stores e Data. Bom, basicamente isso. Então, MVC, data, a gente vai botar um arquivo XML para a gente poder consumir. Algumas pessoas colocam essa parte dentro da parte de resources também, não tem problema. E depois a gente fala sobre essas duas partes aqui. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é começar pelo model, que é o cara mais fácil. A gente vai criar um model chamado contato. Convenção do model, a gente escrevê-lo no singular. Ok? Bom, então, como é que a gente cria um model? A gente cria um model assim, xt.regModel. E aqui a gente passa o nome do nosso model, onde esse nome é igual ao nome do arquivo. E, por enquanto, a gente só precisa de fields, que são os campos que o nosso model tem. Então, eu vou criar aqui alguns campos. Então, nome, string, deixa eu copiar e colar, nome, sobrenome, e-mail, telefone e endereço. Tá de bom tamanho. Tem um segredo, só os campos que a gente quer usar desse nosso model aqui. Depois disso, a gente vai vir aqui em Store, vai criar um store chamado Contatos. Por padrão, quer dizer, uma convenção, o store é sempre no plural e o model é no singular. É como se o store fosse um conjunto de modos que a gente vai manipular, algo do tipo. Então, para criar o store, a gente faz o seguinte, xt.regStore. Aqui, a gente passa o nome do store, também o mesmo nome do arquivo. E aqui a gente tem que dizer algumas coisas. A primeira delas é o model. Então, qual é o model que a gente vai usar? É o contato que a gente acabou de criar. Autoload. Se esse cara vai ser carregado assim que esse arquivo for rodado. A gente vai dizer que sim por enquanto. E esse cara aqui tem um cara chamado proxy, que diz pra gente como é que a gente lê, escreve, etc. Então, esse proxy pode ser de alguns tipos. Por enquanto a gente vai usar o do tipo Ajax. URL, de onde a gente vai ler os nossos dados. Então, app/data/contatos.xml, que a gente vai criar ainda. E o reader, que diz pra gente como a gente lê os dados. Então, esse reader a gente vai dizer que é do tipo XML. Root, que eu vou mostrar depois o que é o nosso NoPy de todo o XML. E o record, que é o nó de cada registro dentro do XML, eu também mostro daqui a pouco. Beleza? Só isso. Fim de papo. Depois disso a gente vai vir aqui dentro de data e criar um arquivo XML que eu chamei de contatos.xml. Então, esse arquivo a gente vai fazer algumas coisas. Primeiro, ele vai ter um nó root que a gente vai chamar de contatos, onde esse contatos é o que a gente acabou de definir aqui no nosso store, esse nó root aqui. Depois, a gente disse que cada registro vai se chamar contato. Então,
cada registro, cada cara que ele encontrar com uma tag contato vai ser um record aqui. E esse record tem alguns atributos. Nome. Opa. Sobrenome. E-mail. Telefone. E endereço. Então eu vou botar aqui. Eu vou copiar isso aqui. Vou colocar 3 contatos aqui de teste. Então vou colocar o João Silva. João@teste.com. Telefone 999-999. Endereço Rua das Couves. Depois Maria Silva, maria@teste.com, 777 e Rua das Couves também. Depois vou colocar aqui o meu nome. Taide Sayão, taide@gmail.com. Telefone e Rua das Couves. Pronto. Então, quem é esse cara? Root é esse root aqui. E record é cada um desses caras aqui. O que eu estou dizendo? Dentro desse nó aqui, root, cada cara que você encontrar dentro de contato, eu vou considerar um registro. E esse registro, como é do tipo contato, o model, ele tem alguns campos que foi o que a gente definiu lá. Então foram os mesmos campos que a gente definiu aqui. Beleza? Bom, então a gente já tem um cara que consome o XML para a gente. Então está consumindo os nossos dados. O que a gente precisa agora é de um cara que vá mostrar esses dados para a gente. Então a gente vai montar um list agora. O que é um list? Só para mostrar, se a gente vier aqui no Kitchen Sink, que é um cara que tem de exemplo, list, a gente vai montar um registro, não assim, por enquanto um simples assim, uma listagem assim. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou criar um diretório chamado contato. Tem gente que ao invés de criar por diretório, cria por assim, ó, algo do tipo contato list. E aí põe o nome da visão em cada arquivo. Eu prefiro botar por diretório e colocar simplesmente list assim. Acho que fica mais organizado. Então, como é que a gente cria uma visão? Uma lista. Então, primeiro a gente tem que criar um namespace. Para os outros a gente não precisa porque o framework cria sozinho. Se você mantiver esses nomes aqui que eu falei, o nome dessas pastas direitinho, etc., ele já cria. É padrão. Então, a gente vai criar sim. Aqui eu já usei o namespace contato demo, que eu vou explicar depois onde vai ficar esse namespace global aqui, o maior namespace da nossa aplicação. Então, para a gente criar uma view, a gente faz assim: namespace global .views.contato. Então é namespace, nome da pasta, nome da subpasta, depois o nome do arquivo. A gente vai dizer que esse cara extende de xt.list. E a gente precisa botar aqui alguns atributos. Quais são eles? Grouped, que por enquanto a gente vai dizer que é false. Index bar, que por enquanto a gente também vai dizer que é false. Full screen, que a gente vai dizer que é true, para ocupar a tela inteira. Item.cpl, que é o nosso xtemplate, que diz basicamente como é que a gente vai exibir os dados. Esse cara aqui a gente pode colocar código HTML, então é uma forma de a gente escrever HTML junto com JavaScript. Então eu vou exibir nome e sobrenome. E o store, que é de onde a gente está lendo esses dados, que é o contatos. Depois, só para facilitar,
eu vou usar um cara chamado xt.reg, que é um cara que registra esse componente. Então faz com que eu, ao invés de chamar essa classe aqui inteira, chame esse cara aqui. Ele cria um xtype para mim com esse cara aqui. Pronto. Então, recapitulando, a gente já tem um model e uma visão para mostrar um model, um store dos dados desse model, do XML, e uma visão para mostrar esses dados. O que a gente precisa é criar agora um controle para poder mostrar essa nossa view aqui. Mas antes de a gente criar um controle, a gente vai criar algumas outras coisas primeiro. Então, aqui dentro de app, a gente vai criar um cara chamado app.js. Quem é esse cara? Bem, esse cara basicamente é o cara que vai criar a nossa aplicação inteira. Como é que a gente faz isso? No C# Touch existe um cara chamado application. A gente tem como registrar uma aplicação. E aí, dado isso, a gente diz o nome da nossa aplicação, que eu chamei já de contato demo, que foi o nosso namespace global lá que eu coloquei. Tem um cara chamado default target, que diz pra gente basicamente quem vai ser o cara onde a gente, por padrão, vai exibir as coisas. Eu vou dizer que é um viewport. Default URL, que vai ser a URL que assim que a nossa aplicação rodar vai ser executada. Eu vou dizer que por enquanto vai ser contato/index, eu explico daqui a pouco. E a nossa função launch, que é a função executada quando essa aplicação aqui estiver pronta para ser pronta para rodar, o DOM estiver pronto, etc. Ela foi executada, essa função aí que vai vai rodar. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que o this.viewport recebe o new contato demo.viewport, que a gente ainda não criou, passando o application this. Esse application this eu explico mais à frente. Talvez nem nesse vídeo, no próximo. Bom, por enquanto só isso. Então isso aqui... Bom, agora eu vou explicar o seguinte. Esse default URL, o que é esse cara? No C# Touch a gente precisa criar um cara de rota. A gente chama de route.js. Todos esses arquivos são nome padrões. É esse cara aqui, ó. Vou copiar isso aqui porque esse código eu nunca lembro. Então, o que esse cara faz? Existe um cara chamado router dentro do AXT que ele cria um map pra gente. Dado uma URL, ele executa um controller e uma ação. Então eu estou dizendo que quando essa URL aqui for chamada, ele vai chamar o controller contato e ação index. Essa URL aqui é a mesma URL que a gente acabou de colocar aqui no nosso app.js. Bem, depois disso, a gente vai criar um controller. Eu vou chamar esse controller de contato. E como eu defini a ação lá como index, a gente vai criar uma ação chamada index. Então, para fazer isso, reg controller. Aqui eu passo o nome do nosso controller, contato. E a ação que a gente colocou lá no nosso router, que é index. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se já existe uma lista contato. Se não existir, a gente vai mandar renderizar essa lista contato. E aí o que a gente vai fazer? Essa lista contato a gente vai dizer que é do tipo list contato, que foi o xtype que a gente colocou lá dentro do nosso arquivo list. Esse xtype aqui. A gente vai dar um item ID para ele. Item ID não é ID do DOM. É ID interno do framework. Pode se repetir durante a nossa aplicação. Não usem ID fixo, ID do DOM. Só tem um caso que a gente usa e eu vou mostrar daqui a pouco. Então, se esse cara já existir, a gente só vai setar ele como ativo.
Antes de a gente criar esse método, eu vou criar o seguinte. Aqui, dentro de Views, eu vou criar o nosso arquivo de viewport. Esse cara vai ser o único cara que eu vou criar que vai ter ID e que vai ficar fora de pasta. Então a gente vai usar contato demo.viewport, recebe ext.extend. Então esse cara vai estender de ext.panel. A gente vai dar um ID para ele, viewport. Por quê? Esse ID viewport é o que a gente colocou lá no nosso app.js como default target. Depois disso, a gente vai dizer qual é o layout desse cara. Eu vou dizer que é card. Mais à frente eu explico por quê. Mas basicamente é porque a gente vai ter vários painéis se alternando dentro da nossa aplicação. Então o card permite isso. E full screen true. Pronto. Só isso. Agora a gente vai voltar no nosso controller e vai fazer o seguinte. Por esse cara, o viewport que a gente colocar, ter um layout card, e a gente tá, quando a gente dá this.render, o default target é o nosso viewport, então está sendo renderizado nele, a gente tem como mudar qual é o painel que está ativo. Então, se ele não tiver, assim que ele executar esse código a primeira vez, ele não vai ter criado, esse lista contato não existe, ele vai criar e mandar renderizar, e nas próximas vezes a gente simplesmente quer setar o cara que já existe como ativo. Então a gente vai fazer o set ativo lista contato function. Opa. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o this.application.viewport. Quem é esse application.viewport? É o que a gente colocou lá no nosso app. Application recebe this e o viewport. Então é o nosso viewport da nossa aplicação. Set active item, que é um cara que tem, porque a gente colocou o layout card, e aí ele precisa do componente que a gente quer setar ativo, que foi lista contato, e uma animação que por enquanto a gente vai deixar como null. Pronto. Depois disso tudo, bom, muitos arquivos criados, mas pouco código feito efetivamente, a gente vai precisar, deixa eu só, bom, vamos lá, vamos criar um arquivo agora só de index, para poder testar isso tudo. Então, vou criar um arquivo aqui, index.html. A gente pode até deletar esse index.php. Basicamente o que a gente precisa é importar os arquivos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, importar os arquivos do framework. Então, eu vou replicar essa linha. Deixa eu replicar já com source. Pronto. Então a gente vai importar primeiro o arquivo do framework. Aqui, dentro da pasta lib, a gente vai importar esse cara aqui, Essential Touch Debug. Ou com comments, mas por enquanto só esse a gente já é o suficiente. Então, esse cara está dentro de lib. Essential Touch Debug.js. E, além disso, o arquivo de CSS que
ficar dentro de lib, resources, css-debug, touch.css. Então, esses aqui são os arquivos do framework. Depois disso, a gente vai importar o arquivo de rota, depois o arquivo da nossa aplicação, o app.js, depois disso a gente vai importar os models, que por enquanto a gente só tem o app/models/contato.js, depois stores /app, stores/contatos.js, depois os controllers, e depois disso as nossas views. Então aqui, primeiro tem o nosso viewport, depois, como eu crio por subpasta, eu gosto de dar uma nivelada aqui, e aí eu views/contato, só para ficar mais organizado, list. Depois disso tudo, o que a gente precisa agora é rodar esse cara e ver se está funcionando. A gente vai vir aqui. Bom, tá lá. Nossa listagem aqui, funcionando, lendo os 3 registros que a gente fez. Beleza? Então é isso, pessoal. No próximo screencast a gente vai colocar barras, fazer um outro painel de navegação também. Depois a gente vai integrar isso com Xcode, com PhoneGap. Tem muito mais vídeo ainda. Beleza? Forte abraço, até a próxima.